Amém, querido, obrigado. Graça e paz, amada igreja, boa noite, amém? Amém. Quantos são felizes aqui com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos querem mais de Deus nessa noite? Amém. Amém? Querido, eu quero compartilhar algo contigo hoje, muito simples, mas como sempre Deus ministra o meu coração, nossos momentos particulares com Ele, nosso TSD. Deus trouxe essa palavra para mim em um momento específico ali na igreja do Jardim Esperança, no primeiro semestre desse ano. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia comigo em João, capítulo 4, uma passagem bem conhecida do encontro de Jesus com uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Já. João capítulo 4. Uma passagem muito célebre, né? E vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas não é esse versículo que nós vamos ler. Jesus estava falando com quem isso, querido? Com a mulher? Com a mulher? Amém. Vocês estão meio fraquinhos por causa do jejum, não, mas estão cheios de fogo, amém? Uma mulher samaritana. Então, queridos, o tema dessa mensagem de hoje é aproveitando o ambiente de cura. Aproveitando o ambiente de cura. E você sabe por quê? Nos evangelhos, falando dos samaritanos, que os judeus tinham rixa com eles, você sabe por que existe essa rixa? Talvez você não saiba, eu preciso fazer esse pano de fundo. Por quê? E quando Jesus chega para conversar com essa mulher, isso vem à tona, isso aparece na conversa. Vamos aí a partir do verso 1, dizendo assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Vamos dar uma pausa por aí. Lá atrás, essa rixa, essa divisão entre Samaria e Judá, Samaria e Judá, vem lá de trás. Desde que, quando as 12 tribos de Israel foram unificadas, Davi, foi o último rei que governou sobre as 12 tribos unificadas, passou a Salomão, seu filho, também com todo o reino unificado, todas as 12 tribos servindo a um só rei. Só que Salomão trilhou por um caminho de pecado, muito triste e muito devastador para a nação. E como toda atitude de um líder influencia aqueles que estão debaixo dele, a atitude de Salomão fez com que Deus dividisse o reino novamente. E chega ao ponto estarrecedor, querido, a Bíblia relata que Deus apareceu a Salomão e falou para ele: Salomão, eu te proíbo de pecar, te proíbo de fazer isso. Imagina um pai falando isso para o filho. E mesmo assim, Salomão resolve permanecer no pecado, não dá ouvido a Deus. Como você já deve ter lido, senão você pode ler quantas mulheres Salomão tinha, quais os pecados Salomão cometeu. Então, daí em diante, o povo de Deus, o reino de Israel, ele foi dividido basicamente em dois, Reino do Sul, com a tribo de Judá e Benjamim. Alguns autores e pesquisadores acreditam que a de Simeão também fazia parte, e o restante das 9 ou 10 tribos, Reino do Norte, capital
Reino do Norte, Israel, capital, Samaria. E o Reino do Sul com Judá e Benjamim. E o Reino do Sul, né, desde lá de Gênesis capítulo 49, verso 8, quando Jacó vai abençoar as 12 tribos, os 12 filhos, 12 patriarcas, Jacó libera uma bênção sobre Judá, onde ele governaria com cetro e prenuncia, né, a vinda de Jesus. E a gente sabe, né, que Jesus é descendente de qual tribo? De qual? Nosso leão da tribo de Judá. Amém, queridos? Descendente de Davi. Então, essa rixa entre Samaria, os judeus e os samaritanos, vem desde essa época, só que com um detalhe: o Reino do Norte foi muito, muito influenciado pelas nações pagãs, pelas invasões, né? Foi levado cativo primeiro do que o povo de Judá. Então, eles sofreram demais a influência de outras terras. E esse contexto da história do Reino do Norte, que fala dos samaritanos, é o que está se deparando aqui. Por quê? Com toda essa influência externa, depois passa pela restauração do templo, onde Neemias e Esdras querem reconstruir o templo e as muralhas de Jerusalém. O povo dessa terra, Sambalat e Tobias, se você for pesquisar, você vai ver, eles eram samaritanos. E interessante que esse povo de Samaria, ele adotava o Pentateuco, criam os 10 mandamentos, né, da lei de Moisés, mas tinha um 11º mandamento, que aparece aqui também nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, que é o quê? Que eles criam um templo idêntico ao de Salomão, no Monte Gerizim, e falam que é ali que eles deviam adorá-lo. E nós vamos ver isso aqui mais à frente. Perdão, quando Jesus fala que a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, a mulher samaritana menciona que era em Gerizim que eles deviam adorar. Então, todo esse contexto histórico vem à tona nesse momento. Toda a raiz, a história do povo de Israel, das tribos do norte, nas 10 tribos do norte, elas vêm à tona nesse momento. E a influência dessas nações estrangeiras era tão grande que o povo judeu tinha ódio, considerava o povo do Reino do Norte como um povo pagão. Os judeus não consideravam os samaritanos herdeiros de nada, das promessas de Deus, e nem daquilo que Deus queria fazer. E Jesus vem nessa hora para trazer um marco na história, de povos divididos poderem caminhar para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. Aquilo que foi desfeito lá atrás, por causa do pecado de Salomão, vem à tona nesse momento aqui. Toda essa história, toda essa genealogia, toda essa herança do povo do norte. E isso é muito triste, querido. Por quê? Porque os judeus odiavam os samaritanos. É um povo totalmente desconsiderado. E, infelizmente, a Bíblia também relata, e a gente observa de lá para cá, a partir dos profetas, Deus se referindo ao povo judeu. Por quê? Porque as tribos do sul herdariam as promessas daquilo que Deus tinha para o povo de Israel, lá atrás. Então, esse momento é chave entre Jesus e a mulher samaritana. Todos estão me acompanhando aqui, amém? Glória a Deus. E essa história dessa mulher, na verdade, a história desse povo, Jesus mira nessa mulher, Jesus foca nela, e quer tratar da história através de uma pessoa. No verso 9, verso 10, Jesus fala assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, tem como eu tirar a água e o poço é fundo? Não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber essa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Queridos, essa história, a história desse povo samaritano, muitas vezes nós nos deparamos com essa história, nós fazemos um paralelo entre a nossa história e a história dessa mulher.
Você já parou para pensar o que uma mulher estava fazendo para tirar água no poço meio-dia? A gente sabe onde está, né, a região de Samaria. É quente lá, sim ou não? Sim ou não? Um pouquinho, né? Faz um pouquinho de calor. Já parou para imaginar por que uma mulher estava meio-dia tirando água no poço? Será que ela era uma mulher do convívio habitual das mulheres da cidade? A gente leva a gente a entender que não. E por que será? Mas lá na frente Jesus fala o porquê. Porque o homem com quem ela estava não era marido dela. E uma mulher assim, ela não tinha a honra, vamos dizer, de conviver no mesmo ambiente que as outras mulheres. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Então, uma mulher tirando água do poço meio-dia, Jesus vai e mira nessa mulher. Jesus queria fazer algo extraordinário. Jesus queria tratar da história de um povo através de uma pessoa. Nessa noite, Jesus bota a luneta dele bem em você e em mim. E Deus pode tratar de muita coisa através da nossa vida, tratando de nós mesmos. Amém? Deus queria tratar de uma cidade. Então, amados, é muito interessante, porque a mulher vem em busca, num ritual normal dela, diário. E Jesus, por um motivo, vai e tem um encontro com ela. Alguns acreditam que Jesus mudou a rota de propósito. Alguns acreditam que Jesus foi, de fato, ali justamente para aquele momento e para aquela mulher, porque não seria a rota comum que ele tomaria para retornar a Galiléia. E nessa noite eu creio que Deus tem uma rota direta com o nosso coração. E no momento de louvor e adoração, estava pensando um pouco sobre a história dessa cidade de Samaria e pensando o que Deus queria fazer com ela. Comecei a pensar em muitos jovens aqui, uma igreja que tem muitos jovens. Eu não sei, jovem, o que o Senhor vai colocar no teu coração nessa noite, mas se for uma cidade no nosso país, porque eu pensei e eu vi o mapa do nosso Brasil, eu acredito que Deus vai colocar o nome de algumas cidades no coração de vocês. Não sei o que Deus vai nos conduzir nessa noite, mas guarda isso contigo. E depois você pode compartilhar com seus pastores. Que Deus vai falar algo com você hoje tão forte, tratando da sua própria vida, para te enviar a alguns lugares do nosso país. E aí, querido, essa mulher, aí no versículo 14, Jesus fala que quem beber nunca mais será sede. Jesus está querendo oferecer uma água espiritual. E no versículo 15, vem um grande ponto específico que nós precisamos entender no ambiente de cura. E quando a gente pensa no ambiente de cura, me remete logo à mente a um consultório médico. A gente, quando está precisando de ir ao médico, a gente pega o nosso carro, um ônibus ou vai a pé, e chega lá, tem uma pessoa formada, capacitada, pelo menos a gente acha que é, para nos atender, não é verdade? Você vai no consultório, você chega no hospital, já tem aquele cheiro de hospital ruim, né? E ali tem um ambiente, um local que está ali preparado com uma pessoa habilitada para te orientar, para te ajudar, enfim, te passar um remédio, fazer uma consulta. E imagina você chegar no médico, e uma das coisas primeira coisa que o médico fala, o que você tem sentido, não é verdade? O que está acontecendo com você, o que está acontecendo contigo, e você começa a relatar o que está acontecendo. Pergunto eu, adiantaria você ir para um ambiente desse, para um local desse, onde tudo está preparado, chegar lá, o médico perguntar alguma coisa a você ficar calado? O médico vai poder fazer alguma coisa por mim, por você, sim ou não? Não. Se levar a mulher vai falar, com certeza. Mais detalhes do que os homens. Mas, normalmente, a gente fala, não é isso? Porque, através do que nós vamos falar,
é como ele vai traçar uma linha de raciocínio, enfim, sintomas, medicamentos, tratamento e por aí vai, exames. Então, não adiantaria nada a gente chegar num ambiente desse e ficar calado. Chegar num ambiente desse e reconhecer que nós estamos doentes e que precisamos de ajuda. Essa mulher, foi oferecido algo a ela, como dia após dia é oferecido para mim e para você. A água que foi oferecida para essa mulher samaritana, todo dia é oferecida para mim e para você. A água da vida, a água que vem de Jesus, a água que vem de um relacionamento com Ele, de estar com Ele, de falar com Ele, de dialogar, de se relacionar com Ele. Quantos podem dizer amém? Seu pastor não precisa estar lá, seu líder não precisa estar lá, seu discipulador não precisa estar lá. Mas todos nós temos a oportunidade de beber dessa água todos os dias. Todos os dias. Da fonte da água da vida. Eu e você, nós temos oportunidade, querido. E nessa noite eu quero te encorajar, te motivar a você fazer isso intensamente. Porque essa água sacia nossa sede. Essa água chama-se Jesus Cristo. Por meio do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito é a água. Quantos querem viver uma vida saciada no Espírito, amém? Essa mulher é oferecido a ela. E a gente precisa avaliar o que Jesus oferece para nós todo dia. A gente precisa pensar. Pelo conhecimento que temos da palavra, de repente você, crente aí como eu, algumas décadas, Jesus oferece isso todos os dias para nós. E essa água é aquilo que sacia a nossa sede, que preenche o nosso ser, que nos dá vida e vigor para toda a nossa caminhada. Amém? Amém ou não amém? Amém? Quantos querem viver essa vida intensa, bebendo das águas do Senhor? Amém. Em nome de Jesus, 21 dias, querido. E seu pastor não vai estar lá para orar por você, não. Nós somos responsáveis de buscar essa água. Lembra da mulher? Ela ia tirar a água do poço. E a gente não precisa nem ir em poço para tirar essa água. Essa água jorra do trono, para todos aqueles que querem beber dela. Amém, queridos? Então, essa mulher recebeu uma oferta. E eu fico pensando na nossa vida, em todo momento, em todo ambiente de cura que Deus prepara para nós. E eu creio que Deus vai curar muito aqui nessa noite. Oh, Deus, eu creio que Deus vai curar muito aqui nessa noite. Mas sabe qual é o triste? A mesma sensação de chegar no hospital, a gente não falar nada, ficar quieto. É a gente não reconhecer nesse ambiente um ambiente de cura. Ambiente de cura é todo e qualquer ambiente onde Jesus está presente, onde há uma palavra direcionada, onde há um momento profético. Aqui hoje lá na sua casa pode ser só você e Jesus. No seu discipulado é um ambiente de cura, ou seja, todo e qualquer momento. Não somente momentos cotidianos, mas momentos específicos até que Deus cria, que nós chamamos de momento rema, momento de revelação, onde Deus cria a oportunidade de nós sermos atingidos de uma forma especial. Jesus oferece isso para mim e para você. Mas sabe qual é a coisa mais triste do coração de um pastor, de um líder? Quando a gente sabe que a pessoa tem tudo para avançar, mas ela decide não agarrar a oportunidade dela. Isso é o mais trágico. É o mais trágico. Alguém pode te impedir de beber da água da vida? Pode, igreja? Alguém pode nos impedir? Só o pecado ou a falta de perdão. Mas nós somos responsáveis, queridos, de assumirmos isso para nós. Fazermos aquilo que os outros não podem ficar fazendo por nós. Podem fazer em alguns momentos, sim, mas não para sempre. Eu e você, repete, eu e você, somos responsáveis de buscar essa água todos os dias. Nós somos responsáveis de aproveitar o ambiente de cura que o Senhor cria para nós. Que os teus olhos possam abrir nessa hora.
Quando você se senta diante do seu discipulador, coloca a sua vida para fora, vocês conversam, vocês oram ali, é um ambiente de cura. Agora, nós precisamos enxergar isso como um ambiente de cura. Nós só podemos receber aquilo que nós reconhecemos e valorizamos. Se nós não valorizamos nem reconhecemos o ambiente que Deus quer se mover, quer tocar a nossa vida, pessoas do nosso lado vão ser atingidas, vão dar cambalhotas, vão ser curadas, vão falar profecias, e nós vamos sair do mesmo jeito. Aqui nessa noite, é possível que você saia daqui totalmente virado ao avesso, como você pode sair da mesma maneira que você entrou. A decisão é minha e é sua. Jesus está aqui, amém, queridos? Amém. Glória a Deus por isso. Então, o primeiro ponto foi esse, nós precisamos o quê? Buscar aquilo que Jesus está oferecendo, aceitar, receber, agarrar. Um outro ponto muito importante no ambiente de cura, segundo ponto, é reconhecer a nossa atual circunstância. E aí vai um momento chave, que às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, vem com a motivação correta, e pensa nesse momento, querido, entre Jesus e a mulher samaritana, o próprio Filho de Deus ali, oferecendo água viva para ela, e aí chega um momento que Jesus fala com ela o seguinte, ele diz a ela, vai, chame o seu marido e volte. A mulher responde, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. E você acabou de dizer a verdade. Querido, olha que momento chave. Ela está diante do Filho de Deus. Nós estamos diante do Filho de Deus. Estamos diante do Espírito Santo. Onde estão nesse lugar? Eu tenho que falar mais aleluiado para você ver junto comigo. O Filho de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Onde está nesse lugar? Amém? E aí vem um momento que ela reconhece dessa água, ela quer beber dessa água, só que Jesus chega no momento chave onde muitos cristãos ficam embarreirados de receber o que Deus tem. Não somente falar a verdade, como reconhecer a sua situação. Jesus falou assim, vai chamar teu marido. Ela podia ter inventado qualquer outra coisa, concorda? Sim ou não? Se ela tinha observado que ele era profeta, e quantas vezes nós tentamos fazer isso uns dos outros, ou até mesmo de Deus? Não falamos a verdade nua e crua, detalhe por detalhe. Não reconhecemos a nossa situação, seja pecado, seja a circunstância atual, seja o fracasso que nós estamos vivendo, ou seja, nós não somos humildes o suficiente, ou como precisamos ser, para que aquela situação seja transformada. E aí, o agir de Deus é impedido. Nesse momento, essa mulher vive um momento chave, querido. Ela precisava falar a verdade. Ela precisava reconhecer a sua atual circunstância, como ela estava vivendo naquele momento. Se ela falasse, não tenho marido, mas ele está em casa, ele deu uma saidinha. Ela falou, eu não tenho marido. Ou seja, querido, nessa noite, eu não sei o que Deus vai nos mover, envolver teu coração, atingir teu coração, falar contigo. Mas aproveita a oportunidade. Fala a verdade. Expõe teu coração como a situação é e está acontecendo. Não conforme sua astrologia ou segundo os padrões desse mundo atual, mas segundo o padrão da palavra de Deus. Segundo o padrão que você sabe que você precisa colocar para fora, confessar ou reconhecer. Talvez, pelos padrões de Samaria, não sei qual era a realidade que aquela mulher estava vivendo, se ela podia contar uma meia-verdade, se é que existe. E nós, da mesma forma, no ambiente de cura, não há espaço para a meia-verdade, não há espaço para orgulho. Nós precisamos ser humildes e reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido, para que Deus possa agir na sua totalidade. Amém?
Aproveite a sua oportunidade. Fala para o seu irmão, aproveite a sua oportunidade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Ela reconheceu ali que Jesus era o profeta enviado da parte de Deus. E quantas vezes Deus envia profeta até nós, e a gente não aproveita ele e nem aquilo que ele está trazendo. Amados, essa mulher tinha uma história, tinha um passado, o futuro dela ainda estava para ser construído, ser delineado. Você tem uma história. Jesus, quando se encontra com essa mulher, Jesus queria alcançar a história desse povo. Jesus, quando encontra comigo, com você, Ele quer curar essa história. Quer ver? Pensa rapidamente. Qual é a história do seu pai? Qual é a história da sua mãe? Da família dos dois? E qual é a sua história hoje? Pensa rapidinho. Qual é a história da família do seu pai, da família da sua mãe, chegou até você? Será que eles estavam os dois do Senhor? Como era a vida dos seus pais, a vida dos seus avós, por parte de pai, por parte de mãe? Como é a família deles? Qual é a história genealógica da sua família? Como são os casamentos? Como é a saúde da sua família? Nós vamos bater lá em maldições hereditárias, tranquilamente. Como é essa história? Jesus alcançou você na sua geração, como Jesus alcançou a minha vida na minha geração. Eu creio, para curar e estabelecer um marco nas gerações seguintes. Amém. De repente foi assim com você. E hoje, muitas vezes, fazendo um parênteses, nós analisamos pessoas, às vezes, cristãs, pessoas crentes, estão na casa do Senhor. E você vai analisar a família, principalmente o casamento. O marido vive a mesma história do pai, do avô, dos irmãos, e a mulher a mesma história. Por quê? Mas, pastor, como é que pode? Existe uma herança espiritual, querido. E também existe uma herança genética, física, temperamental e emocional sobre nós. Qual é a sua história? A sua história espiritual, como do povo de Samaria, pode não ser legal, pode não ser boa, pode ter tido influência de várias religiões, mas chegou até você, querido. Deus quer escrever uma nova história da geração em diante, amém? Amém. Qual a história física? História da saúde, história dos casamentos, matrimônios, divórcio, adultério, seja o que for. Deus chegou em você, Deus quer mudar uma história nas gerações seguintes, em nome de Jesus. Nessa noite, maldições hereditárias também vão cair. Mas você precisa reconhecer. Aí está o grande problema de muitos casais. Não reconhecem aquilo que estão vivendo. Crentes na casa de Deus, mas não reconhecem. Estão vivendo a história dos seus pais. Os mesmos demônios que agiam lá atrás continuam agindo. Como, pastor? Porque não assumem algo muito interessante que a Bíblia fala. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas e tudo fez novo. Efésios 4, 23 fala para nós nos revestirmos do novo homem, criado à semelhança de Deus para a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos nos revestir do novo homem, ou da nova mulher, para a gente querer viver aquilo que Deus tem para nós. Existe algo, querido, que nós precisamos interromper. Eu não sei o que é que Deus está falando contigo, qual é a sua história hoje, mas existe algo que precisa parar. Existe um futuro a ser construído. Deus queria construir uma nova história na vida dessa mulher. Uma nova história na cidade de Samaria. Deus quer construir uma nova história através de você. Quem sabe você alcançar cidades para Jesus através daquilo que Deus vai marcar você nessa noite. Tem que ter mais fé para crer nisso. Você quer ficar em Cabo Frio a vida toda? Quero, pastor, mas e se Deus fizer algo diferente para você? Aquele que tem ouvidos, ouça. E o Espírito está falando. Amém. Amém, querido? Amém. E aí o que a gente vê? Essa mulher vai à sua cidade,
né? Vai para a sua cidade e vai lá com os seus, com aquele povo, vai buscar aquele povo. E aí acontece algo muito lindo, que o povo daquela cidade volta e fala algo muito interessante para ela. Fala que não é mais por aquilo que ela contou a eles, mas porque os olhos deles estavam vendo. Jesus, o Filho de Deus, acaba naquele momento com essa rixa, né? Talvez não física, mas espiritual. Jesus entra como um marco na história e marca a vida daquele povo, atinge uma cidade através de uma pessoa. Se nós queremos atingir cidades, nós precisamos aprender que cidades estão preenchidas com pessoas. Como para toda caminhada, toda corrida, há o nosso primeiro passo. Não adianta, querido líder, nós falarmos ganharmos cidades se nós não valorizamos uma pessoa. Cada pessoa é uma história. Essa mulher tinha uma história, amém? Jesus, quando olhou para mim e para você, olhou para a nossa história. Então valorize a história de cada pessoa. Não despreze. Não trate como qualquer coisa. Uma pessoa é uma história. Aproveita, querido, esse ambiente de cura dessa noite. Essa mulher aproveitou. Essa mulher reconheceu o seu estado atual. E o que acontece com ela? A vida dela é totalmente transformada. Ela atinge muitas pessoas. Quantos cristãos têm vivido uma vida presa, limitada, presa à sua história? Eu falo, querido, não somente em relação a pecado, doenças, não. Mas às vezes até certos tipos de temperamentos que são danosos e nocivos para os nossos relacionamentos atuais. Nossos pais deixaram muitas coisas boas. Meu pai mesmo, longe do caminho do Senhor, me ensinou muitos princípios bons. Eu amo meu pai, um dia eu vou vê-lo de volta à casa do Senhor. Amém. Agora, querido, nós precisamos identificar e reconhecer aquilo que não tem sido bom para nós. Eu sei que tem muitos pais aqui com muito respeito que eu falo isso, porque eu sou pai também, né? Eu creio que meu filho vai absorver muita coisa boa da minha parte. Mas quantas coisas nós absorvemos, às vezes, nossos pais, físicos, e às vezes até pais espirituais, de não sei qual é a tua herança espiritual. Graças a Deus que nós temos uma herança sadia aqui, amém? Amém. Uma herança espiritual saudável, aleluia. Uma árvore genealógica, espiritualmente. Estou brincando com o pastor Rafa, você viu essa mensagem. Você não conhece a história, não, né? Nós conhecemos, né? Amém. Estava falando de árvore genealógica espiritual. Graças a Deus nós temos uma muito saudável. Amém, queridos? A vida do nosso pastor Ralph Lisa, beijão, papai, mamãe, se me assistirem. Então, queridos, aproveita hoje essa oportunidade. Aproveita. Qual é a tua história? Talvez você está há anos no Evangelho e está agarrado em algumas coisinhas. E quando você olha para trás, parece que te persegue. E a gente precisa se revestir mais do novo homem. A gente precisa reconhecer o nosso estado atual. Eu fico imaginando o rebuliço que foi nessa cidade depois que Jesus passou por ali. Jesus levou um certo tempo para chegar lá em Samaria. E a Bíblia fala lá em Atos que logo depois, quando há dispensação, quando há perseguição à igreja primitiva, os discípulos vão pregar em Samaria. Por quê? Porque Jesus abriu a porta para eles. Alguma coisa já existia em Samaria que foi deixado por Jesus. E nessa noite eu quero te incentivar e te encorajar, amado, amada. Aproveita o ambiente de cura que Deus cria para nós nessa noite. Aproveita o ambiente de cura que você pode criar para você na sua casa todos os dias. Mas saiba de uma coisa, e nós precisamos reconhecer isso, e pode ser um grande segredo, se é que existe, de uma vida cristã saudável. É reconhecer o nosso estado atual, não segundo o nosso padrão,
mas segundo o padrão de Deus. Talvez sua vida está legal segundo o seu padrão, mas está muito distante do padrão que Deus tem para você. Seu casamento pode estar vivendo num padrão satisfatório para você, mas não é esse padrão que Deus tem para você. Sua família pode estar bem, aos seus próprios olhos, mas não é esse o padrão que Deus tem para você. Deus quer construir um futuro bem diferente para os seus filhos. Deus quer construir um futuro bem diferente para a sua família. Deus quer construir um futuro bem diferente, quem sabe, para algumas cidades através da sua vida. Vamos ficar de pé?